Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Massa e hoje nós vamos ter mais uma aula de artes. E o tema da nossa aula de hoje é a construção do ambiente externo com o auxílio da profundidade. Vem comigo! O desenho escolhido para hoje é o desenho de uma rua e nós vamos aprender a compor esse ambiente externo com o auxílio da profundidade. Vamos ver também a aplicação do primeiro e do segundo plano no desenho, técnicas que aumentam a sensação de profundidade no seu trabalho. Prepare seu material. O material que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje é o material básico. Nós vamos utilizar uma régua 30 centímetros convencional, a canetinha para fazer o contorno do trabalho no final do desenho, vamos usar o lápis tradicional HB, lápis de cor para a pintura do trabalho e também a borracha branca convencional. Para começarmos então o nosso desenho externo da nossa rua, nós vamos ver mais ou menos aqui o centro da nossa folha e no centro da folha vocês vão traçar uma linha do horizonte com 10 centímetros. Então eu marco lá do 0 até o 10 e marco aí a linha do horizonte. Eu estou fazendo na folha sulfite, vocês vão utilizar o próprio caderno de artes para fazer o trabalho, tá? Nesse canto aqui nós temos um ponto na direita e um ponto na esquerda da nossa linha. E nós vamos unir esse ponto com o canto lateral inferior aqui da nossa folha sulfite. Então, deste lado, um canto inferior, do outro lado aqui também, no canto inferior. Então, marquei lá os dois pontos, eu trouxe os dois pontos, deu uma caidinha aqui, não tem importância. Agora, nós vamos marcar 5 centímetros de altura deste lado da folha, marco lá 5 centímetros. Deste lado também, ó, marco aqui, através desse ponto, mais 5 centímetros. Marquei os 5 centímetros da folha. Agora eu vou levar este ponto superior do lado esquerdo e o ponto do lado direito também lá para os cantos superiores da minha folha, ó. Então levei lá nos cantos superiores da folha, dos dois lados. Muito bem. Agora eu vou marcar com a régua reta aqui, ó, na linha do horizonte. Eu marco 1 centímetro neste canto, ponho 0 aqui, do 0 ao 1 centímetro, e neste outro canto superior aqui, ó, mais 1 centímetro desse lado, certo? Embaixo aqui é a mesma coisa, ó, marco 1 centímetro deste lado aqui, ó, a mesma coisa que eu marquei aqui em cima, eu marco aqui embaixo. E aqui também, ó, vou marcar também 1 centímetro aqui embaixo. Muito bem. Agora, na borda superior da folha aqui, ó, eu vou marcar 5 centímetros desse lado, ó. Coloco no finalzinho aqui da folha, marco aqui, ó, 5 centímetros. Coloco aqui 5 centímetros no finalzinho da folha, marco aqui em cima também, ó, 5 centímetros. Agora, eu vou ligar este ponto do 1 centímetro até o ponto dos 5 centímetros aqui em cima, ó. Ligo aqui em cima. Do outro lado a mesma coisa, eu vou ligar este ponto até os 5 centímetros lá em cima. Liguei. Esses mesmos 5 centímetros que eu marquei na borda da folha aqui na parte superior, eu vou marcar aqui na borda inferior da folha, tá? Então, eu vou marcar aqui mais 5 centímetros. Eu estou usando duas folhas aqui de base, vou tirar porque está atrapalhando. Então, marco aqui, ó, 5 centímetros aqui do final até essa parte e mais 5 centímetros deste outro lado, ó. Marquei aqui os 5 centímetros. Muito bem, então agora eu já posso unir, ó, essa marcação lá de cima com o ponto de baixo. Aqui também, ó, a marcação lá de cima com o ponto aqui embaixo. Muito bem, pronto, ó. Já criei o meu ambiente da rua. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, uma casa desse lado, o telhado aqui da soleira, a calçada, a rua, a outra calçada do outro lado, a outra casa e a outra soleira aqui da casa. Eu posso fazer aqui, ó,
na calçada uma linha paralela, ó. Ela começa nesse ponto, ela tem uma leve distanciamento aqui embaixo, ó. Aqui também, para quê? Para aumentar a sensação do degrau da calçada. Pode fazer, mas não faça muita diferença. Ó, aqui, ó, tem o que? Tem meio centímetro aqui, ó, desse ponto final até o outro ponto, para dar essa sensação aí da soleira da calçada. Pra gente intensificar aqui o nosso desenho e a sensação de profundidade, nós vamos usar aquela técnica de construção lá das portas e das janelas, que vocês já sabem, né? Então eu vou começar deste lado com uma porta desse lado, e desse lado aqui eu vou fazer uma janela. Então aqui, ó, coloco a régua reta e faço o batente lateral aí, ó, da porta. O batente lateral, ó, ele passa do meio do desenho da linha do horizonte, ó, a linha do horizonte aqui, ó. Ela passa, ela vai até lá em cima. E o batente superior aqui, ó, ele vai acompanhar a inclinação para baixo da régua aqui desta linha superior aqui da nossa construção. Então, faço lá o batente superior da porta, né, com a linha inclinada para baixo, ó, para dar profundidade, seguindo a linha de cima aqui, e com a régua reta, cuidado para não deixar a régua torta, ó, põe a régua bem retinha aqui, em 90 graus, e já podemos traçar o batente lateral da porta. Olha que bacana, a porta já está pronta. Lembre-se que toda vez que a gente faz porta e janela, a gente tem que fazer o batente, que é aquele batente externo da porta, né, ó, que é para deixar o nosso trabalho mais profissional. Olha que bacana, né? E vamos fazer também a profundidade aqui da soleira da porta. Olha que fácil, colocamos a régua aqui reta, e neste ponto de cima aqui, ó, eu vou traçar 1 centímetro para dentro, nesta parte aqui do chão. E nesse ponto aqui em cima, neste canto, também marco 1 centímetro aqui, ó. Já posso unir esse 1 centímetro de cima com 1 centímetro de baixo, ó. Que bacana, a lateral aqui do batente interno da porta. Esta mesma linha da soleira interna aqui, ó, inclinada para baixo, eu vou trazer ela para cá, ó. Trago ela e traço ela a partir deste ponto. Aqui no batente inferior, aqui na soleira também, eu vou trazer a régua, ó, paralela a esta linha e puxo esta linha para cima através deste ponto. Pronto! Então olha só, eu já tenho a sensação aí de profundidade na porta, né? Aquela graça que eu gosto, que é a maçaneta. Pronto, a maçaneta tá pronta. Joia! Então aqui eu já tenho a casa, já tenho a soleira da casa com a porta e a profundidade. Vamos para a outra casa do outro lado. A outra casa nós vamos... Como eu já fiz uma porta desse lado aqui, eu vou fazer uma janela. Quem quiser fazer uma vitrine aqui, colocar uma loja, pode ser também. Lembre-se que a janela, as pontas dela, ó, não encostam nem no chão, nem no teto, né? A janela, o batente lateral, ela fica aqui, ó, entre metade, o meio aqui da linha do horizonte para cima e meio para baixo. O batente superior segue aqui a linha de cima, né? Ó, essa mesma linha de cima inclinada. E o batente inferior segue a linha de baixo, essa mesma linha de baixo aqui, ó, inclinada. Inclinei aí as duas linhas, de cima para baixo e de baixo para cima. Já fecho aqui a minha janela da minha casa aqui desse lado. Aumento um pouquinho aqui que não deu, né? E já posso aqui, ó, fechar a minha janela. Muito bem. A janela aqui já tá com a profundidade também agora, né? Mesmo sistema, vou colocar aqui o batente externo da minha janela, que é aquela linha paralela. Esse batente externo, ele não tem medida, tá? É no olhômetro que você vai utilizar aí o seu bom senso, da sua percepção espacial. Já tivemos uma aula de percepção espacial, né, das dimensões espaciais. Então tá aí, a janela aqui já está pronta também. Vamos fazer essa mesma técnica da porta, aplicar aqui na janela a profundidade? Mesma coisa, ó. Coloco aqui meio centímetro aqui, posso colocar meio,
né? Aqui eu coloquei um, aqui como ela está mais distante, né? Eu coloco meio só, tá bom. Fechei lá a lateral. Agora eu vou trazer as duas linhas para cá, linha de cima, ó, acompanhando aqui o batente superior, a inclinação, e a linha de baixo, ó, também acompanhando aqui o batente inferior, a inclinação. Pronto, tá pronta aqui a nossa janela com profundidade. Vou fazer aqui, ó, uma divisória no meio da janela, que bacana, né? E posso até já colocar as maçanetas aqui, lado direito e lado esquerdo aqui da minha janela. Olha que bacana. Então tá pronto aqui a minha rua, ó. Então agora eu tenho aqui a casa do lado esquerdo, a casa do lado direito. E eu já montei aqui o que? O primeiro plano. O que é o primeiro plano do desenho? Primeiro plano são todos aqueles elementos que o olho vê em primeiro lugar num desenho. Então nós montamos o primeiro plano aqui, que é os elementos que estão mais próximos, aí estão próximos do olhar do espectador. Vamos montar agora no fundo lá do desenho o segundo plano. Eu vou sugerir aí fazer um horizonte de uma cidade, só que vamos fazer só a silhueta, tá? Então vou fazer a linha dessa silhueta, vai ser uma linha só. Então aqui eu faço um prédio, ó. Vou fazendo o prédio aleatoriamente, sem medidas. Posso continuar aqui, ó, a minha linha do horizonte. Aqui eu já fiz um prédio, então agora eu vou fazer aqui, ó, uma casinha aqui no meio. Só a silhueta. A silhueta o que que é? Apenas o contorno. Ela não vai apresentar os detalhes. E aqui eu vou fazer um prédiozinho menor, ó. Faço um prédio menor. E aqui, ó, vou fazer um prédio maior aqui no canto, ó. Para fechar lá, fecho a parte de cima do prédio com a linha. Então, o que que aconteceu? Eu fiz com uma linha reta, usando a régua, ó, só o contorno, a silhueta do horizonte, que aqui será os prédios aqui, ó. Então vou fazer um enfeitinho aqui nos prédios para compor algumas janelinhas. Não preciso fazer todas, é apenas uma silhueta, né, ali. Nós vamos trabalhar aqui no fundo o contraste de luz e cor, tá? De claro e escuro, vocês vão ver que legal na hora da pintura. Então aí, ó, estou fazendo aí a casinha. Posso fazer mais uma sequência de janelas aqui no meu prédio, deste lado, e finalizo aqui o meu prédio do lado direito. Muito bem, então tá feito aqui, ó. Então eu montei agora o primeiro plano, tá montado, e lá no fundo o segundo plano, apenas a silhueta, né? E para aumentar mais ainda a sensação de profundidade, ó, vou colocar no meu céu aqui um céu bem estrelado para compor o meu desenho. Muito bem. Então aqui também vou compor aqui, eu gosto muito da noite, vou compor aqui uma lua. Então o meu desenho vai ser noturno. Depois, na hora da pintura aqui, eu faço a sombra do meu trabalho. Então muito bem, pronto. Tá aqui a criação do meu ambiente externo, compondo aí com uma rua, uma casa do lado esquerdo, uma casa do lado direito, as calçadas, a rua e logicamente lá o segundo plano, que é a cidade ali na silhueta. Eu vou fazer mais uma gracinha aqui, vou fazer um meu gatinho aqui, ó, que é um meu gatinho tá assistindo aí esse luar lindo dessa noite estrelada que está rolando aqui na minha cidade, no meu desenho, certo? Então olha lá, tá pronto aí o meu espaço externo da rua, utilizando a profundidade, e agora vamos para a pintura do nosso trabalho. A pintura e o trabalho desse desenho
Logicamente aí vocês vão utilizar a criatividade de vocês. Eu aqui no meu desenho, eu escolhi hoje uma paleta de cores mais frias, né? Utilizando aí o verde água, utilizando um pouco aí do azul, né? Do violeta, essas cores mais frias, para que eu possa acentuar a questão aí da noite, né? O meu desenho ele representa a noite, então eu escolhi essa paleta mais fria. Mas vocês, logicamente, podem utilizar aí a criatividade de vocês, as cores que vocês acharem legal aí para estar aplicando no trabalho. Outra coisa, é importante a gente misturar a cor, né? Fazer essas experiências de misturar tonalidades de cores, né? É interessante, eu estou fazendo com lápis de cor, né? Fiz com lápis de cor certinho, mas se você tiver a canetinha, o canetão, fazer um contraste bem marcante entre aqui, ó, o fundo do prédio e o resto do desenho, fica muito bacana. O amarelo para poder dar luz, luminosidade, intensificar aí, ó, essa cor escura nos prédios, o contorno do nosso gatinho aí que ficou legal, né? Então, essa questão da escolha das cores é mais pessoal, né? Logicamente que vocês vão usar a criatividade de vocês. E espero que vocês tenham gostado. É importante pintar e tá aí o trabalho de hoje desenvolvido. E essa foi a nossa aula de hoje. Gostaram? Espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão pendente, quiser entrar em contato, entre em contato através do meu e-mail. Lá eu te respondo, tiro suas dúvidas e norteio o seu trabalho nas nossas aulas de artes. Se você quiser saber mais sobre essa aula e mais material sobre profundidade e desenhos em 3 dimensões, procure no Google, tem muito material bacana por lá. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.